Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido para você aprender sobre economia, finanças e mercado financeiro aqui no YouTube. E vamos falar da temporada de balanços, primeiro de 2026, que se encerrou aqui na nossa Bolsa Brasileira. Vamos fazer um apunhado aqui, um catadão para vocês do que foi melhor e do que não foi tão bem nessa temporada, né? A gente já falou aqui com vocês de o que acontece na nossa Bolsa, o que acontece desde o ano passado, essa mudança aí de mentalidade ou de direção, ou trocar de mão, que também é uma expressão de mercado financeiro, de que o estrangeiro, que é quem faz mais a nossa Bolsa se movimentar, está deixando a nossa Bolsa um pouquinho de lado, voltou para os Estados Unidos, para a questão de tech, questão de a gente está vendo o nosso Ibovespa apanhar nas últimas semanas, nos últimos pregões, apesar de que no ano a gente ainda está um pouco no positivo, mas a gente está vendo que aquele hype perdeu o fôlego. Então, beleza, dinheiro foi para a Bolsa estrangeira, Bolsa americana, Nasdaq, S&P 500 e tal. Mas é aqui, as empresas performaram bem aqui, o gringo talvez errou de sair tão cedo, acertou, o que está indo bem e o que está indo mal. Então, lembrar o seguinte, muitas vezes o balanço estar vindo bom, ter vindo bom, não significa que a ação andou igual o balanço, tá? Às vezes você vai ver assim, lucro esperado, resultado esperado, então a expectativa do mercado, aí veio super bom, mas o mercado esperava ainda melhor. Aí a ação não andou, mas a empresa está indo muito bem, obrigado. Tem dessas, né? Mas o que bombou? Commodity. Petróleo não precisa nem falar, né, gente? Essa questão horrível da guerra fez o preço do petróleo subir muito, então Petro, Prio, Recôncavo, Brava Energia até, todas essas ações subiram muito, estão dentro de commodities petróleo. Então a gente nem precisa falar muito de Petrobras, né, ou do setor de petróleo, porque está meio na cara, né, gente? O petróleo subiu, o produto dessas empresas subiu, a receita delas subiu, mesmo com o dólar caindo legal aqui para a gente no Brasil. Outra empresa dentro das commodities, Uzi Minas. A Uzi Minas teve um balanço super legal, super positivo, muito porque ela lutava contra o dumping chinês. O que é dumping? Dumping é uma prática muito utilizada por empresas na China, sinto muito falar, que é você vender um produto, vender um serviço por um valor abaixo do que custa para fazer. Isso é dumping, isso é proibido internacionalmente, ok? Isso é multa, às vezes multa para a empresa, enfim, isso não pode ser feito. E a Uzi Minas vinha combatendo esse antidumping com empresas chinesas e teve vitória nas cortes internacionais, na OMC, na Organização Mundial de Comércio, e aí o preço para essas empresas chinesas concorrentes aumentou. E aí a Uzi Minas voltou a ganhar mercado, voltou a ganhar margem. Mais uma questão é que em tempos de guerra, tempos de geopolítica mais tensa, commodities em geral acabam sendo mais, né, ficam mais bem precificadas, e o aço, minério de ferro, que a Uzi Minas transforma em aço, também. A Uzi Minas é especializada em chapa de aço. Então, carro, setor automotivo, coisa do tipo, usa muito o aço da Uzi Minas. Outro setor que andou bem, em termos de balanço, não necessariamente na Bolsa, o que é meio triste, mas a gente já falou disso um pouco em outros vídeos, vai continuar falando mais, é a construção. Construção no Brasil, a gente tem bastante incentivo. A questão do FGTS, de você poder usar dois CPFs para fazer financiamento na Caixa, a questão do compulsório dos bancos, a gente falou disso aqui com vocês já, e a gente gosta muito de Cury, né? Cury é uma das construtoras que a gente gosta mais porque ela está focada na média baixa renda, que é para quem esses produtos, essas facilidades, esses financiamentos, esse crédito visa, né? O objetivo, o público-alvo desses produtos de crédito são essas pessoas de menor renda. Então a Cury vai muito bem, obrigado. As ações caíram bem, mas o balanço veio extraordinário, batendo o recorde de um monte de coisa aí. Lucro líquido aumentou 41,9% no ano contra ano, a receita líquida teve 32,6% também no ano contra ano, margem bruta seguiu sólida, distribuiu um dividendo legal de 51 centavos. Então, Cury é um exemplo de como o setor imobiliário, em balanço, no papel, na economia real, não necessariamente na bolsa, está indo muito bem, obrigado. Numa camada abaixo aqui de commodities de setor imobiliário, a gente vê o suco de Brasil, bancão,
né? BTG, Itaú indo muitíssimo bem, BTG batendo recorde, Itaú batendo recorde, Itaú sendo aquele porto seguro, né? Tendo ROI ali acima dos 20%, então também são dois bancos, duas empresas que foram super bem nesse período, talvez na Bolsa andando um pouquinho de lado, caindo um pouquinho a questão de Itaú, mas na economia real, aqui fora, no mundo aqui fora, indo super bem também, mostrando balanços super sólidos. E aí a gente tem também o setor de utilities, né, que é em inglês para utilidades, que engloba saneamento e energia, que na nossa bolsa também vai sempre bem. E na economia real, também pensando em Sabesp, que tem um baita monopólio, empresas de eletricidade, Eletropaulo, que agora chama Axia, né? Enfim. Então é claro que esse setor anda bem também dentro e fora da bolsa. Dentro, porque a gente já falou disso aqui com vocês, ele é um porto seguro também, então o gringo olha, é empresa sólida, que tem um mercado enorme, tem uma demanda enorme, paga um dividendo legal, funciona como um reloginho suíço, então essas empresas de saneamento o gringo gosta, e na vida real, na vida como ela é, também essas empresas estão indo super bem, tá? Empresas que tiveram assim, tiveram já um balanço um pouco abaixo das expectativas, mas como a gente falou no início do vídeo, indo super bem, empresas excelentes, e funciona no Brasilzão, que ainda é um espaço que tem muito campo para essas empresas ganharem market share. Lembrando também, né, que sempre pagam bons dividendos, especialmente as empresas do setor elétrico. Tem por característica pagar bons dividendos, investir muito CAPEX para novos projetos e depois colher esses frutos e distribuir de uma forma bem legal para quem é acionista. Temos o setor de varejo que foi um pouco misto ali. Então a gente tem Magalu e Casas Bahia, que não foram bem, mas a gente tem o que eu gosto de brincar, varejo para rico. Track and Field, Vulcabras, que é para quem gosta do bem-estar. No nosso research até a gente fala, tem um relatório de Track and Field ali, para vocês que forem assinar, acho que vale a pena ver. Para varejo rico está indo muito bem, obrigado. Raia Drogasil, também farmácia, resultado muito bom, e o papel não tá representando isso. Track and Field teve alta, mas o Vulcabras apanhou muito e continua lá embaixo, na casa dos R$15. Vivar na casa dos R$21, para uma empresa que já teve call ali de XP, por exemplo, para R$39. A gente já teve Vivar na carteira, a gente vendeu a 36. Gosto muito da empresa, só vendi mesmo porque achei que estava num preço justo ali. Então, empresas que estão indo bem, mas estão apanhando na bolsa, como Vivara e Vulcabras, que Vulcabras é recorde atrás de recorde. O pessoal até do Market Makers falou de Vulcabras. É um podcast que eu adoro, vale a pena vocês irem olhar. Então, varejo com aquela mistureba. Renner tendo um resultado bom, surpreendendo. Aí a Asas, né, que é a junção do Grupo Sômetro, mas já não indo tão bem. Então, tem coisas meio misturadas aí no setor de varejo. E é isso, gente. Esse é o resumão aqui dessa temporada de balanço que acabou aqui no final de maio, primeiro TRI de 26. Vamos ver o que o segundo TRI nos aguarda, mas acho que é meio que a hora de não bancar o herói. Vamos ficar no que a gente sabe que o Brasil entrega e entrega bem, commodity, saneamento, banco, e olhar uma oportunidade no varejo, small caps, e ficar de olho para essas oportunidades de mercado. Mas acho que não é hora de bancar o herói, justamente porque a gente tem muitas coisas acontecendo globalmente e dentro do país. Eleições, escala 6x1, que a gente fez vídeo falando disso agora. A gente tem a guerra, infelizmente. A gente tem muita coisa acontecendo. Essa tese de IA que está muito forte e, na minha opinião, as empresas estão entregando e vão entregar. O mercado americano, comecinho do ano, ficou com medo de ter pesado a mão demais. Agora viu que parece que não era o caso. As empresas vão entregar. Então tem dinheiro saindo daqui, o nosso juro é muito alto, então tem pouca gente brasileira que investe na bolsa, mesmo dinheiro de fora, grande parte do dinheiro de fora vai para a renda fixa. O brasileiro aqui está ganhando 14%, 14,5% sem fazer nada, porque que ele vai se arriscar em empresas da bolsa. Então talvez não seja a hora de bancar o herói e é hora de ser um pouco mais conservador, mas a gente vai acompanhando aqui. No nosso research vocês vão acompanhar também relatórios mais detalhados de análise macro, análise micro e das empresas também. Curte, compartilha, comenta, faz o vídeo, faz o canal com a gente e até o próximo vídeo.